Abre comigo, por favor, a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, por favor. Conhecer a Deus, conhecer a Jesus, e viver para Ele. Glórias a Deus, tudo para Ele. Glorifica a Deus, é para Ele, glorifica o nome dEle. Louvado, nós revertemos isso para Ti, Senhor, para a Tua glória. Aleluia, Tu é louvado, Senhor. Os rojões glorificam o Teu nome, Senhor. Que as vozes às vezes não glorificam. Às vezes a voz da igreja é para glorificar a Deus, então o barulho da terra glorifica a Deus. Deus vai ser manifestado, irmão, nessa terra, de uma forma poderosa. Filipenses capítulo 3, quem achou, diga amém. Eu vou ler nessa versão, você acompanha com a sua versão na Bíblia aí, mas é o mesmo sentido. Filipenses 3 diz assim, versículo 1 a seguir: concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Para mim não é incômodo escrever outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais, a repetição do ensino. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão, ou a falsa religião, ou o falso irmão, ou a pessoa que se diz servo e serva de Deus, mas nem filho de Deus é. Deus não te chamou para ser servo dele, chamou você para ser filho. Filho que serve, não serve o que não é filho. Tem gente trabalhando para Deus e não é filho de Deus. Porquanto nós é que somos a própria circuncisão, ou seja, circuncisão era algo que se fazia no corpo do menino judeu. No 8º dia era cortado o prepúcio da criança, como sinal de aliança de geração em geração. No Novo Testamento a circuncisão não foi abolida, simplesmente ela mudou de lugar. Ou seja, não é mais no órgão masculino da criança, não, agora é no coração de todo ser humano, de homem, mulher, todos. A circuncisão era um corte que se fazia com uma pedra afiada. Era cortado o prepúcio, e aí ficava a criança vários dias ali cicatrizando, para que toda vez que ele tivesse uma família, que ele tivesse semente a ser gerada, ele lembrasse: eu tenho um pacto com Deus e a minha semente também vai ser consagrada a Deus. A ideia da circuncisão era essa, para o homem saber que ele era o que tinha semente, e que a partir do momento que projetasse vida, aquela semente também seria circuncidada. Esse era um pacto que Deus tinha. E a circuncisão no Novo Testamento não é mais no órgão. Pode alguém fazer por problemas clínicos, por saúde, mas ela foi inspirada como uma marca do povo de Deus com o seu Deus. A circuncisão hoje ela é feita no coração, não por faca de pedra, mas pela espada que é a sua palavra. Se você não for cortado o teu coração com a palavra, você não é circuncidado, você é incircunciso. Incircunciso significa imundo. E uma pessoa que não deixa se lavar da sua imundície pela palavra que é a água, ou ser cortado pela espada que é a palavra, não entrará no reino dos céus. Só entrará no reino dos céus quem é circuncidado no coração. Coração subentende mente, vontade e pensamento. Isso é coração. Sua vontade tem que estar em linha com a vontade de Deus. Seus desejos têm que estar em linha com os desejos de Deus. Seus pensamentos têm que estar em linha com os pensamentos de Deus, porque ele diz lá em Isaías 55, os meus pensamentos são mais altos que os seus. Ou seja, o teu pensamento não é o de Deus,
O de Deus tem que ser o seu. Deus não pensa como você pensa. Deus não toma decisões como você decide. Pastor, como é que eu descubro a vontade de Deus? Ouvindo a sua palavra, olhando a Jesus. Efésios capítulo 5 diz: imitai a Deus. Como que eu vou imitar a Deus? Olhando o seu filho. E como eu vou imitar o seu filho? Olhando pessoas que estão imitando o seu filho. Ainda há exemplos na terra, põe isso no teu coração. Ainda há homens e mulheres referenciais que você pode ter um norte. Mas você mesmo pode descobrir Jesus buscando a sua palavra, buscando a sua intimidade, buscando conhecê-lo, como você conhece o seu filho, como você conhece, deveria conhecer seu filho, deveria conhecer sua esposa. Olha o que diz o texto sagrado aqui em Filipenses. Isso acontece, isso faz parte do show. Tem pilha? Não tem? Vamos se mover? Isso. Vamos agilizar. Então eu vou pregar. Ou seja, conhecer requer aproximação. Como que você vai? Olha para mim, mas por favor, deixa ele se virar aqui. É aqui a situação. Conhecer requer aproximação. Conhecer requer intimidade. Não se conhece uma pessoa à distância. Se você chegar tão famoso que você o conhece pelas suas obras, seja cinematográfica, ou seja artística, você o conhece, ou um jogador, um atleta, você conhece das suas conquistas televisivas transmitidas na sua sala, e você sabe o gosto dele, você sabe a cor, o que ele gosta, enfim, você conhece até a morada dele via televisão. E você chegar no portão da casa dele e apertar a campainha, um segurança vai lhe atender, ou então um mordomo vai lhe atender e vai dizer: pois não, o que o senhor deseja? Ah, eu conheço o fulano, a fulana de tal. O segurança vai apertar o interfone, vai falar com o dono e vai dizer: escuta, fulano de tal está aqui no portão, e ele diz que conhece o senhor. Ele conhece o seu gosto, ele conhece as suas aptidões, ele conhece as suas conquistas, ele sabe aonde o senhor gosta de ir. Qual o nome dele? Ah, é dito cujo, ou dita cuja. Lá dentro daquela casa, aquele homem famoso, aquela pessoa famosa, aquele ilustre, vai dizer: eu não o conheço. Há muitas pessoas que têm isso com Jesus. Conhece a sua história, conhece a sua palavra, aleluia, conhece os seus feitos, conhece as suas realizações, mas ele não te conhece, ele não tem intimidade contigo. Você pensa que tem intimidade dele revelada, que você sabe o que ele fez, você sabe de onde ele veio, você sabe os milagres que ele fez e é capaz de fazer, mas ele não lhe conhece. A Bíblia é muito clara que a igreja, tem igrejas, que ali é a representação de cada um de nós, em Apocalipse, no capítulo 2 até o capítulo 3, fala das 7 igrejas da Ásia, e essas 7 igrejas da Ásia, fala do período da igreja na terra, são 7 períodos, 7 épocas da igreja. Começa com a igreja de Éfeso, que representa a igreja do primeiro amor, aquela igreja assentida para Deus, aquela igreja, sabe, íntima do Senhor. E ele diz que essa igreja é a do primeiro amor, a igreja, sabe, com o coração aquecido, de um povo que tem desejo de estar com o seu amado. É semelhante um jovem que está despertado com a jovem, ele é capaz de conversar com a mãe, ele é capaz de conversar com o pai, ele é capaz de fazer loucuras para estar com a sua amada. É o primeiro amor. Ele é capaz de fazer coisas tremendas. É o primeiro amor. E esse primeiro amor, ele tem que continuar sendo o primeiro amor,
Porque se tiver o segundo amor é adultério. Se tiver o terceiro é adultério. Você tem que permanecer no primeiro amor. Quem está compreendendo? As cartas de Apocalipse estão apontando para uma igreja que continua amando ao Senhor, independente da circunstância, independente do tempo da volta dele, independente do que aconteça contigo, você tem que continuar amando ao Senhor, como nos primeiros dias. Coisa que você deveria fazer, homem e mulher, amando o seu parceiro, a sua parceira. Amar como você amava. Aliás, amar melhor. Que verdadeiramente o amor tem que crescer, é fruto. Há maridos que não amam mais a mulher que não mais ama o marido. Estava conversando com uma jovem casada, ela diz: eu não amo mais. Mas aí ela pegou você, mas eu sei que o amor é decisão. Depois ela percebeu, ela falou assim: o amor é decisão. Eu decido amar novamente. Eu decido regar esse fruto. Mas há pessoas que decidiram arrancar o fruto, arrancar a semente. Há pessoas que decidiram não mais adubar a semente. Só que o período que nós estamos vivendo agora, falando de igreja, desses 7 períodos, é Laodiceia. Um povo morno, não só morno para com o seu Deus, mas morno com as pessoas. E por que as pessoas estão mornas com as pessoas? Porque se mornaram com o seu Deus. Porque a causa de você ser uma pessoa fria no mundo é que você é frio com Deus. A causa de você não ser aquecido no teu relacionamento familiar é porque você não é aquecido com Deus. A causa de nós não termos realmente um coração transparente para as pessoas é porque nós não somos transparentes para Deus. Embora Ele nos conheça, no sentido de saber quem nós somos. Ele sabe as motivações do seu coração. Ele sabe as mágoas que você armazena e não libera. Ele sabe os porões da sua alma que você não abre para Ele trabalhar. Ele sabe os esconderijos, os calabouços da sua alma que você armazena torturadores aí dentro. Há torturadores em almas até de cristãos. E ele está dizendo: eu quero te conhecer. E para a igreja dos últimos dias lá, em Apocalipse capítulo 3, que é a Laodiceia, a igreja que o povo quer o alimento, que o povo comanda, que o povo determina o que ele quer de Deus. É o tipo de igreja que está por aí hoje. Eu quero porque quero mesmo. É o povo que é capaz de fazer qualquer loucura para obter as coisas de Deus. Ele é capaz de pegar um copo de água e falar que Deus vai fazer o milagre para ele. Ele é capaz de pegar uma fita e amarrar no braço e falar que Deus tem um pacto com ele. Deus não quer isso, Ele quer a sua vida. Entenda isso. E a água que Ele está falando não é a água física, é a água da palavra. Você não tem que beber um copo de água em cima de um rádio. Você tem que beber a palavra. Quem está compreendendo? Você não tem que amarrar a fita no braço. Você tem que amarrar a paixão com Deus todos os dias da sua vida. Quem compreende, diga amém. Amém. E aqui ele vai dizendo em Filipenses capítulo 3. Eu estou repetindo novamente para vocês. Ele está dizendo: olha, eu não me canso de falar a mesma coisa, porque é para edificação, é crescimento. E ele vai dizendo: cuidado com os cães. Quem são os cães? É aqueles que lamberam o sangue de Jezabel. Quem é Jezabel? A falsa igreja. Quem é Jezabel? O falso evangelho. O evangelho que mata os profetas. O evangelho que não tem pregação de transformação. O evangelho que não provoca mudança. O evangelho que não leva a pessoa a arrependimento. O evangelho que massageia o ego dos pecadores. O evangelho que diz: venha como você está e permaneça como você está. Deus te aceita você do jeito que você é. Não, você tem que ser transformado pela palavra dele. Ah, Deus me recebe do jeito que eu estou. De fato,
O filho pródigo voltou do jeito que ele estava fisicamente, mas por dentro ele estava arrependido. Por dentro havia mudança, havia uma atitude dentro dele de mudança. Ele estava fedendo a porcos. As marcas do pecado estavam ali evidentes. O pai estava na porta o esperando. E o pai o recebeu, mas o pai tinha roupas novas para ele. Tinha posicionamento novo para ele. Ei, Deus tem posicionamento novo para você. Deus não vai usar essas roupas sujas do seu passado, essas roupas sujas do seu pecado. Ele tem roupas novas para você. Ele tem padrões novos para você. Ele tem valores novos. Ei, tire a roupa dele, coloque uma roupa nova, tire os sapatos sujos, coloque a sandália nova, coloque o anel de autoridade outra vez, e matai o bezerro cevado, porque o meu filho estava morto e agora está vivo. Glorifique e exalte o nome do Senhor. É preciso arrependimento para você ser aceito por Deus. E o arrependimento não é feito uma vez só, naquele dia que você ouviu a primeira vez a palavra. Arrependimento é diário. Você tem que viver em arrependimento. Eu conheço o texto bíblico, eu sou pregador, eu sou um músico, eu sou um adorador. Não, Deus não te chamou para isso em primeiro plano. Ele chamou você para ser filho dele, amado dele. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Tem gente que acha que está agradando a Deus fazendo coisas. Antes de você fazer coisas, você tem que ser alguém que agrada o Pai. É interessante. Quando Jesus é batizado, o que ouve-se uma voz? O que diz aquela voz do céu? Eis o meu filho. Eis o meu filho. Jesus tinha feito alguma coisa? Jesus tinha realizado algum milagre? O filho é amado não pelo que ele faz, é pelo que ele é. Ele é filho. Tem gente que acha, eu tenho que fazer algo para ser amado por Deus. Não, não. Ser amado, basta ser filho. Mas não termina assim essa palavra. Eis meu filho amado, em que eu tenho prazer. Uma coisa é você ser amado, outra coisa é você dar prazer para o seu pai. Eu amo a minha filha, mas ela pode dar desprazer para mim com as atitudes dela. Ou ela pode me dar prazer com as atitudes dela. Deus lhe ama, mas você pode ser um filho que desagrada ao pai, ou um filho que agrada ao pai, você escolhe. E como que eu agrado ao pai, ou desagrado ao pai? Com o meu comportamento, com as minhas escolhas, com os meus padrões que eu adoto. Como que eu agrado o pai? Sendo moldado com os padrões dele, com os valores dele. Quem está compreendendo? Diga assim, eu sou amado pelo pai, porque eu sou filho. Diga, quem é filho aqui, diga. Quem é filho aqui, glorifica. Quem é filho aqui, dá brado de júbilo. Agora você tem que escolher a segunda parte. Eu vou viver para agradar o meu pai ou desagradá-lo? Você escolhe. Você acha que agradar a Deus é só vir à igreja? Faz parte do processo você ter desejo de congregar. Ei, Deus não deseja que você venha à igreja, Ele deseja que você tenha desejo de vir à igreja. Ei, Deus não deseja que você leia a Bíblia, Ele deseja que você deseje ler a Bíblia. Deus não deseja que você ore, Ele deseja que você tenha desejo de orar. Tem gente que faz essas coisas mecanicamente. Hoje é dia de ir na igreja, hoje é hora de meditar, hoje é hora de orar. Não, irmão, você tem que ter desejo. É semelhante a um casal. Se eu olhar para minha esposa e eu não ver desejo dela sobre a minha pessoa, pode até acontecer algo que vai satisfazer a minha carne, mas não vai satisfazer a minha alma. É igual falaram, e eu ouvi e quero repassar para você. Às vezes a mulher, ela não quer que você vá ao mercado, ela quer que você deseje de ir ao mercado com ela. Tem gente que vai ao mercado com a mulher, mas não deseja ir ao mercado com a mulher.
vai à loja com a mulher, mas não deseja estar na loja com a mulher. É outra história. Quem está compreendendo, diga amém. Diga assim: fazer as coisas é uma história. Diga: desejar fazer é outra história. Você veio à igreja ou você desejou vir à igreja? Diferente. Desejo. Eu tenho sede. Quem já bebeu água sem sede? Não desce. Mas quando você tem sede, diga: desejo. É o que Deus deseja contigo, que você tenha desejo dele. Olha o que ele coloca aqui na sua palavra, no versículo 3 do capítulo 3 de Filipenses: porquanto nós é que somos a própria circuncisão, nós somos os marcados por Deus, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não depositamos confiança alguma na carne. Nós que depositamos confianças em Deus, nós que gloriamos em Cristo Jesus, nós que não depositamos confiança na carne. Onde está a sua confiança? Onde está a tua segurança? Aqui está dizendo que adorar a Deus pelo Espírito. Então tem pessoas que adoram a Deus pela carne. Adorar a Deus pelo Espírito, irmãos, não depende da circunstância que você está passando. Não depende do que acontece contigo. A Bíblia diz que os 3 jovens foram jogados na fornalha. E lá na fornalha apareceu uma quarta figura. Obrigado. E essa quarta figura que estava junto com eles, diz a Bíblia Sagrada, que a hora que o rei olhou, ele viu 3 homens, mais a quarta pessoa, e eles estavam passeando pela fornalha. E a Bíblia diz que as cordas que prendiam aqueles 3 homens haviam sido quebradas. E eles estavam passeando pela fornalha. É como se Deus estivesse dizendo: ei, não tenha medo de encarar as fornalhas da vida, eu estarei contigo, e o fogo da provação não vai te queimar, ela vai queimar as correntes que o diabo tentou te amarrar. Glorifique e exalta o nome do Senhor. Encara a vida com a perspectiva que o quarto homem da fornalha está contigo. Por que foi escrito essas vidas para nós aqui? Para que você tenha ânimo. Mas você não tem prazer de beber da palavra. Você conhece a história, mas você não conhece o Deus da história. Você conhece a história do Deus, mas não conhece o Deus da história. Você conhece a história de Jesus, mas não conhece o Jesus da história. Você conhece sobre a pessoa do Espírito Santo, mas você não tem intimidade com Ele. Você ouviu falar, você ouviu dizer, você viu pessoas ter experiência. Talvez você teve algum tipo de experiência, mas Deus não quer dar só experiência para você não. Ele quer habitar em você, Ele quer mover através de você, Ele quer falar através de você, Ele quer amar através de você, Ele quer efetuar coisas através de você, como Ele fez com Sansão, Ele quer fazer contigo. Por que tem tanto cristão debilitado, fraco, capengando, vivendo uma vida aquém o que Deus estabeleceu? Porque simplesmente não adora pelo Espírito, não procura se esmerar no que faz as coisas para Deus, parece emburrado, ou pessoas com beicinhos, sabe, cristãos que já era para estar voando, estão rastejando. Conta-se uma história que um filhote de uma águia caiu do seu ninho, e caiu de propósito dentro de um galinheiro, e esse filhote foi criado como galinha. Então a galinha mãe saía e os filhotinhos iam atrás, e a águia, que pensava que era filhote de galinha, andava seguindo a galinha. E alguma coisa dentro daquele filhote, toda vez que passava águias, vinha algo dentro dele que ele abria as asas.
E os pintinhos, filhote da galinha, meneavam a cabeça e diziam: esse nosso irmão é muito doido, ele é esquisito, feio, e está agora pensando que vai voar. Nós não voamos. Diga assim: galinha não voa. Você, pastor, voa assim, ela pula cerca. Ela pula cerca, mas cai. E passado o tempo, aquele filhote foi crescendo, as asas foram crescendo. E um belo dia, ele sempre estava tentando voar. Amado, eu sei que você está tentando voar faz tempo. Você nasceu para as alturas de Deus. Você não nasceu para as profundidades das trevas, não. O teu lugar não é prostrado no chão, lambendo as migalhas do diabo. Não, o teu lugar não é debaixo da bota de Satanás ou de trevas. Não, dentro de você há um espírito tremendo de Deus, e Ele coloca em você. Você nasceu para bater asas mais altas, para você estar nas alturas com o Senhor, para você conhecer as coisas do céu e não as coisas da terra. Porque tem de pessoas que conhecem mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Como que você vai transmitir as coisas que você não viu? Se você buscar em Deus, Ele vai revelar para você, Ele vai colocar marcas em você, Ele vai pôr pessoas que vai te instruir, Ele vai pôr pessoas que vai lapidar você, Ele vai pôr mentores espirituais, homens e mulheres de Deus, Ele vai pôr conselheiros no seu caminho, Ele vai levantar pessoas dos quatro cantos da terra, e você vai ver: puxa vida, Deus está falando comigo através daquela palavra, Deus está tratando com o meu coração. E a partir daquele momento, não vai ser mais revelação daquela pessoa, Deus vai revelar para você pessoalmente o que Ele deseja. Deus quer se revelar para você, para mim, para todos. Crianças não estão tendo mais sonhos com Deus, jovens não estão tendo mais despertamento para Deus. Por quê? Porque desconhece o Espírito Santo, desconhece a Jesus, desconhece o próprio Pai. Quando eu vejo em Filipenses essa palavra, Paulo dizendo no versículo 4: embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção. Ora, se alguém julga que tem motivo para confiar na carne, eu ainda mais. Ele está dizendo: eu tenho direito de me gloriar na carne, nas minhas conquistas, no meu pedigree, nas minhas realizações. Olha, eu vim de uma família tal. Olha, eu tenho instrução tal. Olha, eu tenho um cabedal de ensino dessa forma. Amado, larga a mão de ser soberbo, orgulhoso. Se humilha debaixo da potente mão de Deus, e Ele vai te exaltar. Como é triste você conversar com pessoas: eu já andei isso aí, ó. Olha o meu cabelo branco aqui, ó. Amado, os idiotas também ficam com cabelo branco. Eu conheci traficantes que tinham um apelido chamado Toninho Cabeça Branca. Cabelo branco não é sinal de sabedoria. Cabelo branco é sinal que você está morrendo. E não adianta pintar. O DNA está ali, está envelhecendo, as células estão morrendo. Mas o senhor pode, aquele jovenzinho pode ir primeiro? Pode, mas a ordem é os mais velhos ir primeiro. Diga assim: todos morreremos. Diga: se Jesus não voltar, todos vamos ser alimento de bigato. Diga assim: mas quando a morte chegar, se eu estiver servindo a Deus com excelência, diga assim: ela vai encontrar só a casca, porque eu já estou oco por dentro, porque você já deu tudo que Deus colocou para você dar, você viveu tudo que Deus tinha para você viver, e você não segurou nada, você depositou o que Deus te deu. Glorifique e exalta o nome do Senhor. Libera o que Deus te dá. Deus te deu vida, viva. Deus te deu família, desfrute da família. Deus te deu bênção, desfrute da bênção. Quem está compreendendo? Não é você ser um esbanjador, não é isso não. É você desfrutar do que Deus deu para você. Deus te deu um corpo, seja um corpo cuidado, cuida desse corpo. Não de maneira exagerada, mas cuida. Quem está compreendendo? Deus te deu uma igreja, zele por ela.
Deus te inseriu na família dele. Participe intensamente, se relacione, se envolva, mesmo que seja uma arca, você pode ser mais um dentro dessa arca. É igual um pastor falou lá, que alguém chegou para ele: pastor, eu estou saindo da igreja. Por que o senhor está saindo? Porque tem muito hipócrita. Você, mas cabe mais um, não tem problema. Pastor, eu estou saindo da igreja porque eu estou muito decepcionado. Pastor, eu também estou saindo. Mas por que, pastor, deixa eu ver? Eu também estou decepcionado. Diga assim: eu preciso entender que servir a Deus é morrer para mim, é me esvaziar. Olha o que diz o texto, continuando esse raciocínio, essa mensagem que Deus colocou em nosso coração nesse dia. Quando eu vejo aqui escrito, que ele diz assim no versículo 5: fui circuncidado ao 8º dia, eu posso me orgulhar. Fico filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, presta atenção, ele está dizendo o pedigree dele: eu posso me orgulhar na carne. Eu sou judeu, eu fui criado debaixo da lei, eu fui circuncidado, ou seja, eu cumpri a lei. Só que ele pega tudo isso, todas as conquistas, todas as realizações, todos os estudos, todos os ensinamentos que ele adquiriu, ele coloca aqui, ó, é o nosso modelo. Leia comigo no versículo 7, leia bem alto, irmãos. Todavia o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo, perda, por causa de Cristo. Ele está dizendo: tudo isso que eu tenho, para mim não vale nada. Eu abro mão disso, por causa de Cristo. Ele não está dizendo para você jogar fora, dar a sua casa, não é isso que ele está dizendo, não. Ele está dizendo que essas coisas não podem ter mais primazia na tua vida do que a comunhão com Jesus Cristo. O teu trabalho não pode ser algo que vai sufocar você, e você não tem tempo mais para Deus, não tem tempo mais para comunhão com o Senhor, não tem mais prazer na intimidade com o Senhor, já não sabe o que é chorar diante do Senhor, a não ser quando chora por causa da dor. Porque tem gente que não chora por prazer diante de Deus, tem que chora por causa da dor. Faz quanto tempo que você não derrama lágrimas de desejo por Deus? Mas você chorou por um filho doente, você chorou por um diagnóstico contrário à sua saúde, você chorou talvez por uma perda profissional, talvez você chorou até, infelizmente, até pelo Titanic quando afundou. Tem gente que chora até por causa de desenhos. Talvez você chorou por causa de um animalzinho que você gostava que morreu. Mas qual foi a última vez que você chorou? Por Cristo. Tem gente que já chorou por namorada aqui. Tem gente que já chorou por causa de marido, por causa de esposa. Tem gente que já chorou porque foi ofendido. Tem gente que já chorou porque foi contrariado em algumas áreas. Essas lágrimas para Deus não dizem nada. As lágrimas que fazem Deus se mover é as lágrimas por Ele, por causa dEle. Quem está compreendendo? Senhor, precisamos da sua presença. O povo de Israel foi liberto depois de 400 anos do Egito, porque eles começaram a chorar por causa da ausência de Deus. O clamor deles foi tão grande que a Bíblia diz no capítulo 3 de Êxodo: Deus ouviu o clamor deles. Você quer ter revelação de Deus? Começa a clamar por Deus. Jeremias 33:3 declara: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Tu não sabe o dia de amanhã, tu não sabe o que o diabo está planejando contra a tua vida, tu não sabe o que pode acontecer na sua casa amanhã, tu não sabe nada além de um palmo do teu nariz. E Deus está fazendo essa oferta para você: clama a mim e eu vou te responder. Por que Deus não responde? Porque não há clamor. Clamor significa você abrir as suas entranhas, você rasgar o teu coração, você abrir o teu peito e falar: Senhor, eu preciso de Ti.
pessoas que gritam gol do seu time preferido e não são capazes de dar glórias a Deus pela sua palavra. Há pessoas que vibram no aniversário de um parente, vibram no churrasco. Tem gente que fala até em língua quando corta a picanha. Tem gente, irmãos, que com um prato de comida dá glória. Dá glória pela presença de Deus. Os nossos irmãos do passado e irmãs do passado, eles tinham uma sede tal de Deus, irmãos, que Deus se manifestava para eles. Eles buscavam não o que Deus podia fazer, eles buscavam a pessoa dele. Davi tinha 8 bilhões de dólares, toda a riqueza que ele adquiriu das guerras. Ele chega em Salmo 27, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Ou seja, ele está dizendo, está me faltando uma coisa. Eu tenho 8 bilhões de dólares, é que eu tenho dinheiro, eu sou um grande rei, eu destruí todos os inimigos, eu tenho coroa na cabeça, eu tenho um manto real, eu tenho súditos ao meu dispor, eu tenho realeza, eu tenho fama, eu tenho honra, aonde eu vou todo mundo me reconhece como guerreiro, aonde eu vou todo mundo me aplaude. Sou reconhecido nas ruas de Jerusalém, sou temido na Filístia, sou temido nas outras terras. Os moabitas tremem quando ouvem falar o meu nome, os filisteus lembram que eu matei o gigante deles. Mas ele diz assim: uma coisa pediu o Senhor e a buscarei, que eu possa morar no seu templo e contemplar a formosura, a sua beleza, a sua majestade. Era um homem que falhava como eu e você, era um homem que teve problemas terríveis familiares, como eu e você. Mas ele tinha uma diferença de muitos de nós. Ele tinha desejo por Deus. E esse desejo fez ele se santificando. Esse desejo fez ele se purificando. Esse desejo fez ele se entregando para Deus. E tem um detalhe: ele não pensou só nele, ele pensou na geração que viria depois dele. Eu ouvi algo e vou te passar, e sei que isso está na Bíblia e conheço isso. Nem todo sonho que você tem vai ser realizado na sua geração, é para ser realizado na geração dos seus filhos. Mas o que você tem passado para os seus filhos? Ele teve o plano do templo, mas quem construiu foi Salomão. Os teus filhos é para ir mais longe do que você, mas você não sai do teu lugar, os teus filhos morrerão na praia, porque você não se move para abençoar os seus filhos. Seus filhos serão frustrados lá na frente, porque você não depositou algo no coração deles de valor. Você não depositou esperança, não depositou fé, não depositou exemplo de servo de Deus, de filho de Deus, de adorador de Deus. Quando foi que teu filho viu você adorando a Deus? Quando foi que tua filha viu você adorando a Deus? Pastor, tem que mostrar? Tem. Pai e mãe tem que mostrar o caminho. Pai e mãe tem que mostrar o caminho. Mas há filhos que eu atendo e converso nos gabinetes, ou atendo em lugares, que falam: nunca vi meu pai chorar para Deus, nunca vi a minha mãe se quebrantar, nunca vi a minha mãe chorar para Deus, nunca vi a minha mãe perder a noite de sono buscando a Deus. Já vi a minha mãe cozinhando os olhos no sofá, esperando eu chegar, mas eu nunca vi a minha mãe chorando para Deus. Nunca vi meu pai acordar cedo e pôr a cara no pó. Já vi meu pai madrugar para ir trabalhar. Já vi meu pai suar a camisa para colocar comida. Mas eu nunca vi meu pai suando o coração diante de Deus. Seu filho não vai longe, porque as suas realizações acabarão com você. Mas quem você é, sai do túmulo. Tem uma coisa que sai do túmulo quando você for sepultado: é o seu caráter. Quem está compreendendo? Quando eu for enterrado, se eu não subir no arrebatamento, o que vai sair dali não vai ser as obras que eu fiz, vai ser o meu caráter. E vão falar de você: foi um trabalhador,
Trabalhador? Bom. É um trabalhador. O cara não era preguiçoso, hein? Eu também ouvi e vou passar para você. Se fosse colocar uma lápide escrita, os nomes, a frase, os homens que morreram do passado, como você acha que seria a lápide de Daniel? O que estaria escrito? Homem muito amado. Qual que estaria escrito na lápide de Moisés? Homem de Deus. Seria colocado na lápide de Elias, homem de palavra. De Davi, homem segundo o coração de Deus. De Maria de Betânia, que entregou todo o perfume para Jesus, uma mulher que se entregou totalmente a Deus. O que poderia escrever na sua lápide? Uma mulher rabugenta, um homem teimoso, um jovem, porque jovens também morrem, infelizmente, porque não obedecem os princípios de Deus, não honra pai e mãe, não honra as autoridades. Vai estar escrito em alguns jovens: jovem rebelde. O que pode escrever no seu túmulo? Pense nisso. Diga assim para o teu irmão: você vai morrer um dia. Diga assim: você vai deixar uma marca. Olha o que diz aqui para nós caminharmos e orarmos contigo. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Eu preciso conhecer mais esse Deus. Eu preciso me expor para Ele. Eu preciso abrir minhas entranhas para Ele, os meus medos, minhas fragilidades. Aqui no capítulo 3, por favor, no versículo 8, leia bem alto. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quanto comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem decidirei comigo? Por quem decidir? Diga: por quem decidir perder todos esses valores, os quais considero como esterco, como estrume, a fim de ganhar a Cristo. O que ele está dizendo? Eu decidi perder esses valores finitos, valores que são terrenos. Seja amado, você pode conquistar e deve conquistar. Você deve batalhar, você deve prosperar. É bíblico. É bíblico. Mas aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Você pode casar, você pode ter filho, maravilha. É o quinhão do homem, a porção do homem. Mas Paulo está dizendo: o principal para o homem é o conhecer a Cristo, é conhecer a pessoa de Jesus. Você ouve falar dele, você assiste filme dele, mas você conhece ele. Você sabe o que vai no coração dele. Você sabe como ele pensa da humanidade. Você sabe o que ele pensa ao teu respeito. Você sabe os sonhos que ele tem para você. Olha o versículo 9, leia comigo. E ser encontrado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé. Não é mediante a estatutos, regrinhas que você guarda, é mediante a fé. Tem gente que acha: não, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu não faço aquilo. Amado, não é por você fazer ou deixar de fazer, é por você crer na cruz. Quem crê na cruz deixa de andar mundanamente falando. Não adianta você tentar viver uma vida reta sem a cruz, você não vai aguentar o fardo, você vai cair novamente. O que eu encontro de cristãos, irmãos, que dizem assim: não, pastor, eu estou me preservando, não, pastor, eu não estou cometendo pecado. Encontro jovens dizendo: não, eu parei com aquilo outro. Mas se você não aproximar da cruz, você vai fazer de novo, e 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 de novo. O que te dá força para você permanecer puro é a cruz de Cristo. É permanecer pregado, é você decidir: eu vou permanecer pregado.
Há pessoas que não querem viver no mundo que vivia, sem dúvida nenhuma, porque criou nojo, criou asco, não tem mais prazer naquilo, tudo bem, mas se você não aproximar da cruz, presta atenção, se você não fizer atitudes para Jesus, se você não buscar intimidade com Ele, eu tenho uma notícia triste para você, você vai cometer novamente o que você tinha nojo de cometer. E vai vir a culpa, vai vir a acusação, e você cada vez mais para baixo, até você não ter mais prazer da casa de Deus, até você não ter mais prazer da intimidade com Deus. Há uma palavra interessante, ou a Bíblia afasta você do pecado, ou o pecado afasta você da Bíblia. Ou você mata o pecado, ou o pecado te mata. Você decide. Só que Ele te dá uma opção, Ele não te força. A única coisa que Deus não tem, presta atenção, diga assim: Deus é dono de tudo, menos de uma coisa. É interessante, parece um paradoxo, né? Ele é dono de tudo ou não? Sim ou não? Mas eu descobri que Ele tem uma coisa que Ele não é dono. Ou seja, Ele não tem o controle. A sua vontade. A sua vontade Deus não impõe, Deus não te força. Mas eu tenho uma notícia para você: se você não seguir a vontade de Deus, Ele vai fazer a sua vida ficar tão ruim. Com Deus não tem esse negócio não. Não, eu vou fazer do meu jeito. Não. Ou você faz do jeito de Deus, ou você sofre as consequências. Vou tratar desse jeito. Deus está mandando você tratar de outro. Você quer tratar desse jeito? Você vai pagar a conta depois. Deus te deu um corpo para você cuidar. Você quer cuidar do teu jeito. Você é estressado, nervoso, irado. Um AVC está te esperando. Um infarto está te esperando. Uma depressão está te esperando. Uma ansiedade está te esperando. Estou dizendo circunstâncias que são consequências de você não buscar Deus. Todos nós estamos sujeitos, todos nós. Não vai lidar com a igreja como deveria, quer lidar na carne, você vai ter consequências. É pastor de igreja, mas quer fazer o que bem entende, vai ter consequências. Diga assim: só tem um que morreu pela igreja, é Jesus. Tem gente que não desliga nem um pouco. Você tem que desligar um pouco, viver uma vida tranquila. E eu preciso fazer isso. Posso caminhar para o fim? Versículo 10, leia bem alto. Para conhecer Cristo, continue, e o poder da ressurreição, e a participação dos seus sofrimentos. Presta atenção, conhecer o poder da ressurreição e participar do seu sofrimento. Tem gente que quer o poder, mas não quer participar das dores de Cristo. Amado, servir a Cristo, você vai ter dores, você vai ter confrontos. Tem gente, irmãos, que é tão covarde, entre aspas, não quer pagar o preço de renúncia. As pessoas te conhecem como filho de Deus onde você mora, onde você trabalha, ou conhecem você como um crente revoltado, ou um crentinho, ou um cretino, ou uma cretina. 11. Com o propósito de seja como for a ressurreição dentre os mortos. A ressurreição dentre os mortos. Você tem um propósito, conhecê-lo. Esse deve ser o que norteia a sua vida, conhecê-lo. Tem gente que quer conhecer o fulano de tal, conhecer o pregador fulano de tal, conhecer o cantor fulano de tal, postar foto com fulano de tal. Tem gente que tem esses desejos. Se você transferisse esse desejo para Cristo. Uma vez eu vi uma pessoa famosa, e eu percebi que a pessoa olhava para mim como dizia assim: você sabe quem eu sou? E eu não dei bola. Um jogador, eu falei,
Passei, continuei caminhando. Tira a fama dos famosos, o que eles serão? Tira a fotografia deles. Se tirar o que você cultua, será que você serve a Deus? Se remover aquilo que você tem segurança, será que você serve a Deus? Se tirar o altar de mim, será que eu sirvo a Deus? Se tirar o som de você, o instrumento de você, você continua servindo a Deus? Se tirar a tua posição da igreja, você continua servindo a Deus? Se tirar você da posição que você galgou, será que você continua adorando a Deus? Se mover na sua casa lá, aquilo que você se sente seguro, será que você continua adorando a Deus? Se tocar na tua carne, será que você continua adorando a Deus? Se a tua carne for afligida com uma enfermidade, será que você continua adorando a Deus? Se o teu filhinho bonitinho se tornar um monstrinho, será que você continua adorando a Deus? Amado, nós somos interesseiros. E Deus também é interesseiro, mas só que Ele interessa em você. O que interessa para Ele não é o que você faz, é o que você é. A gente fazendo um monte de coisa que parece que é para Deus, mas o que você é verdadeiramente no seu particular. Porque eu descobri uma coisa: a gente é o que a gente é no secreto. Em público a gente pode vender qualquer imagem. Quem você é quando ninguém está perto? O que você assiste quando ninguém está vendo? Qual a página que você entra quando ninguém está perto? Quais são os seus favoritos que você selecionou? O histórico que você andou apagando na internet? Será que pode trazer à tona isso? Como que você lida na intimidade com a sua esposa, com o seu marido? Como é que você trata com o seu núcleo familiar? Como que você lida? Ou você não lida, você simplesmente não fala. Não fala, como se não existisse. Um dia você vai perder. E eu peço que não aconteça isso enquanto eu estiver vivo. Porque se eu estiver enterrando essa pessoa e você estiver chorando, a pregação vai ser para você. Peço para Deus que isso não aconteça. Porque eu não prego para morto, eu prego para vivo. Os mortos não ouvem a palavra de Deus, os vivos ouvem. Uma vez me chamaram para fazer um velório. Pastor, dá uma palavra boa para ele. Eu falei, não, ele não vai ouvir. O cara estava no terceiro, quarto casamento, numa vida mundana, morreu de acidente. Me chamou para fazer o casamento. O sepultamento. Casamento com as trevas. Achou que eu ia dar uma palavra, massagear o ego. Não funciona assim. Diga, a pregação é para quem está vivo. O irmão que você não visita, a irmã que você não conversa, o marido que você não respeita, a mulher que você não ama, o filho que você abandonou, o amigo que você deixou prostrado. E aí? Nós temos que morrer para a carne, irmãos. Eu termino agora. Aqui em Lucas 22. Alguém que estava com Jesus e não conhecia Jesus. Lucas estava com Jesus e não conhecia Jesus. Era discípulo, Jesus o escolheu, Jesus chamou, Jesus deu dom. Interessante, irmão, você pode ter dons. Você pode ser até uma pessoa que ganha alma e você não pertencer a Deus, você sabia disso? Você pode ser uma pessoa que até ceia, até canta, até adora, até prega. E você chegar diante dele e falar, não te conheço, apartai-vos, você que pratica o mal. Eu posso ter dom de conquista, eu posso ter realizações tremendas para Deus. Deus pode usar você de maneira poderosa e não ter você. Tem homens por aí ganhando o mundo todo e se perdendo família, perdendo casa, perdendo filho. Eu posso ter realizações tremendas, mas se eu não tiver
entrega a minha vida para Deus, não vale nada. Ele não vai me receber no seu altar. Leia comigo Lucas 22 para a gente concluir esse pensamento. Diz o texto aqui nesse capítulo 22, era as últimas horas de Jesus. Era as últimas horas de Jesus. Capítulo 22, versículo 3. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que foram dos 12. Diga, foram dos 12. Coisa triste é quando você tiver esse título, fora de Jesus. Ele foi de Jesus, ela foi de Jesus. Que coisa terrível quando você tem esse título aqui, foi. Não é mais, foi. Foi um adorador, foi um jovem consagrado, foi uma jovem que se preservava, foi um jovem que se dedicava, foi um adorador no altar de Deus, foi. E aqui diz que a causa dele ter sido, foi porque Jesus o chamou. Amado, mesmo você sendo chamado por Deus, presta atenção, mesmo você sendo chamado por Deus, você pode deixar o diabo entrar no seu coração. Você pode ser chamado por Deus. Se você der brecha, Satanás entra no seu coração. E aqui diz o texto, Lucas 22, os adoradores podem subir. E Judas dirigiu-se ao chefe do sacerdote, aos oficiais da guarda do templo. Versículo 4, negociou com eles como lhe poderia entregar. A proposta foi muito, e o satisfez, e acordaram lhe dar dinheiro. 30 moedas. Ele satisfez com 30 moedas. Ele traiu Jesus por 30 moedas. Mas não parou aqui a traição dele. Além de negociar Jesus, ele recebeu 30 moedas, e ele vivia com Jesus, e ele não conhecia Jesus como deveria. Ele não teve intimidade com Jesus, ele cuidava da tesouraria de Jesus, ele era o tesoureiro de Jesus. Jesus depositava confiança nele, mas ele não depositava confiança em Jesus. Você sabia que Jesus, ele ama mais você do que você o ama? Muito mais. Ele tem expectativa em você mais do que você tem. Ele olha para você e vê você como resultado final. Ele vê você uma pessoa realizada, uma pessoa vencedora. Mas sabe quando você olha para você, você se vê derrotada, se vê fracassada, se vê um traidor. E que diz o texto aqui no capítulo 22, que quando chega a ceia, olha o que diz aqui no 22. Aleluia. Aleluia. Versículo 14, leia comigo. Quando chegou o momento, Jesus e seus discípulos reclinaram à mesa. Então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Jesus está dizendo: eu tenho desejado estar convosco nesse momento. Amado, ele ia morrer no outro dia, ele ia ser traído no outro dia. Ele está dizendo: eu tenho um desejo de estar com vocês. Você deseja estar onde você está? Porque se você estiver no lugar onde você não deseja, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Você deseja estar realmente no meio do povo de Deus? É desejo seu? Você deseja estar adorando a Deus verdadeiramente? É desejo seu? Ou é algo cansativo, algo que te estressa? Aqui está dizendo que Jesus desejou. Olha o versículo 16: pois vos afirmo que não a comerei novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado o cálice, ele diz, deu graças e ordenou: tomai o cálice e compartilhar entre vós, pois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, havendo dado graça, o partiu e serviu aos discípulos, recomendando, 19, este é meu corpo oferecido em favor de vós, fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: esse cálice significa a nova aliança do meu sangue, derramado em vosso benefício. Eis contudo, lê o 21, eis contudo, que a mão daquele que me trai está
sobre a mesa. Este homem entra na presença de Jesus, presta atenção, com as 30 moedas no bolso. Já tinha feito o pacto. Ele senta na mesa com Jesus. E Jesus fala: a mão que me trai está na mesa. E a Bíblia diz que Pedro cochicha para João e diz: João, pergunta para Jesus quem é que vai traí-lo. Porque ele jogou para a plateia. Os discípulos ficaram atônitos: quem é o traidor? Será que é eu? Será que não é? Aí Pedro, que não estava próximo de Jesus, porque estava na cabeceira, Jesus estava na ponta, João estava bem colado com Jesus. E diz a Bíblia que João encostou a cabeça no peito de Jesus e cochichou: quem é, Senhor, que vai te trair? Ele disse: aquele que eu der o pão, aquele que eu molhar o bocado e der para ele. A Bíblia diz que Jesus molha o pão no vinho e coloca para Judas. Judas come o pão com as 30 moedas no bolso, tilintando, fazendo barulho. Há pessoas que estão vivendo uma vida desgraçadamente longe de Deus, não têm intimidade com Deus, mas estão comendo o pão, a palavra, estão se alimentando das coisas de Deus, sem deixar Deus transformar a vida delas. Elas estão traindo Deus. Elas celebram a Deus aqui e depois andam na mesa do diabo lá fora. Celebram a Deus aqui com o seu corpo e depois deixam ser apertados nas esquinas. Jovens celebram a Deus aqui e choram e depois se alimentam de pornografia numa internet. As 30 moedas estão fazendo barulho na mesa do Senhor. E Jesus deu oportunidade para ele. Se ele pudesse falar: escuta, eu traí o Senhor, me perdoa. Se ele fizesse esse gesto, eu tenho certeza que Jesus o perdoaria. Jesus disse para ele o que tem que fazer. Aí ele pergunta para Jesus: Judas, sou eu o Senhor? E Jesus fala: tu o dizes. Ou seja, Jesus até o último dia, até o último minuto, demonstrou amor por todos, até por aquele que o traiu. Lembra de uma coisa: você vai ser traído. Lembra de uma coisa: você vai ter ofensas. Lembra de uma coisa: pessoas vão te ofender. A Bíblia diz que meu amigo íntimo virou o calcanhar. Ele comia da mesa com Jesus, ele andava com Jesus, ele tinha poder para libertar vidas, porque Jesus concedeu. Ele fez milagres no nome de Jesus. Ele comeu do pão com Jesus. E sabe como foi o final dele? Se suicidou, se matou, se destruiu. Esta é a palavra. Se você não conhecer Jesus na intimidade, você pode até comer do pão dele, você pode até participar das coisas dele, você pode até ter dons dele, mas você não vai entrar aonde ele está agora na eternidade. Você vai ter uma vida, mas essa vida vai chegar ao fim uma hora. Diga para alguém: essa vida vai acabar uma hora. Diga assim: se você não jogar as 30 moedas fora, diga: traidores não entram no reino dos céus. Quem está compreendendo? Quem entendeu a mensagem? Essa mensagem falou comigo, irmão. Eu tenho que deixar Jesus purificar meu coração. Eu tenho que nascer de novo constantemente. Eu tenho que ter uma vida nova. Eu tenho que ser morto à minha carne todos os dias. Ficamos de pé, vamos adorar o Senhor. Reconcilia com o Senhor. É você e Deus. Esquece as pessoas do teu lado agora. Conversa com Ele. Lance palavras, lance as suas palavras a Deus. Não tenha vergonha, converse com Ele. Você está no altar do Senhor, você está diante dEle. Senhor, nós precisamos, meu Pai, ser trabalhados por Ti. Nós precisamos ser, meu Pai, provocados pela Sua palavra. Nós precisamos, meu Pai, abrir nosso coração. Nós precisamos explanar, meu Pai, o que tem incomodado a nossa vida. Nós temos que abrir mão, meu Pai, das moedas que representam o pecado que tão perto nos rodeia. Nós temos que lançar fora as moedas que representam neste momento aquilo que tem impedido a Tua revelação.
Porque muitas vezes nós podemos estar na tua casa, muitas vezes nós podemos estar lendo a tua palavra e não experimentando o Senhor, e não conhecendo ao Senhor, e não tendo intimidade com o Senhor. Muitas vezes nós podemos pregar a tua palavra, cantar a tua palavra, e muitas vezes não ter intimidade com o Senhor. Nós queremos ter intimidade com o Senhor. Comece a adorar o Senhor, adora o Senhor. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo. Vem cavando profundamente em nossos corações.